Olá, pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é a tia Renata. E aí a gente vai começar com a nossa aula de matemática, porque, no nosso horário hoje, na nossa grade, segunda-feira, são 3 horários de matemática, certinho? Então a gente vai começar com a unidade 2, na página 44, a matemática e a história. O que a gente pode observar aqui nesse relógio? Aparecem os numerais 1, 2, 3, que nós estamos acostumados a ver? Não, né? Tá um pouco diferente esse relógio aí. Nós vamos ver um pouquinho mais nessa unidade. Página 45, no quadrinho O que eu sei. Você já viu algum relógio como o da imagem? Você sabe ler as horas nele? Quais números costumam ser representados nos relógios? Você sabe por que no relógio da imagem há letras no lugar dos números? Quais números as letras I, V e X representam? Há quanto tempo você acha que os símbolos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 são usados para representar os números? Então, a gente percebe aqui que nem sempre existiam os numerais 1, 2, 3, 4, etc, né? Antigamente, há muitos anos atrás, esses numerais eram representados pelo que a gente chama de algarismos romanos, que são essas letras que estão aqui nesse relógio analógico. Mas a gente vai ver um pouquinho mais agora na página 46, em Ideias em Construção. Ideias em Construção. Os números têm história. Há milhares de anos, quando ainda não existia o registro dos números, os pastores já sentiam a necessidade de contar a quantidade de ovelhas do seu rebanho para verificar se nenhuma havia se perdido. Quando elas iam pastar, o pastor colocava em um saco uma pequena pedra para cada ovelha que saía. Ao retornar, conforme cada uma entrava no curral, ele retirava uma pedra. Assim, se restasse alguma no saco, ele saberia que estava faltando uma ovelha. As palavras e o texto. Curral é o nome que se dá ao local onde se abrigam animais como ovelhas, cavalos, bois, carneiros, entre outros. E aqui nessa figura abaixo, a gente vê um pastor com um rebanho de ovelhas. Fica realmente muito difícil, para contar com esse tanto de ovelha junto. Agora, página 47. Observe as pedras do pastor. Aquelas que estão fora do saco correspondem à quantidade de ovelhas que já voltaram para o curral. E as pedras que estão dentro representam a quantidade de ovelhas que ainda não voltaram. Responda as perguntas a seguir utilizando os algarismos que usamos hoje em dia. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Quantas ovelhas voltaram para o curral? Lembrando que as pedras que estão fora do saco que correspondem à quantidade das ovelhas que já voltaram. E as pedras que estão dentro do saco são as ovelhas que não voltaram. Então, respondendo à questão 1, quantas ovelhas voltaram para o curral? 2, quantas ovelhas ainda não voltaram? E 3, quantas ovelhas há no total? Aí nesse quadro abaixo, pessoal, quer saber mais? É uma curiosidade, uma indicação de uma literatura, se vocês tiverem interesse para fazer uma leitura. É um livro que conta a origem dos números. Ele faz um passeio pelo tempo, mostrando como os povos antigos faziam para contar e indicar as quantidades antes dos numerais serem inventados. Agora, vamos para a página 48, Construindo Conhecimentos. Representação de números. O ser humano, com o passar do tempo, começou a sentir a necessidade de realizar contagens em muitas situações. Assim como os pastores contavam as ovelhas com o auxílio de pedras, outras pessoas pensaram em maneiras diversas de realizar contagens, como utilizar os dedos, fazer pequenos riscos em pedras, ossos ou pedaços de madeira, dar nós em cordas e etc. Vamos ver a figura abaixo? Representação dos números com os dedos. 1, 2, 3, 4, 5. Representação dos números com riscos em ossos. A gente pode observar aqui, que tem 5 riscos. Então, era representando o numeral 5. E representação dos números em nós, com nós em cordas. Ou seja, cada nó era um numeral. A gente observa aqui que são 9 cordas, Cada uma com
uma quantidade de nó relacionada ao numeral que está abaixo. Agora, na página 49, item 1. Agora é sua vez. Escolha uma maneira de registrar as quantidades a seguir, sem utilizar os números que conhecemos. Depois, converse com o professor e seus colegas sobre quais foram as diferentes maneiras de fazer esse registro. Então, pessoal, o que a gente vai fazer? Vocês vão responder, né, essas questõezinhas aqui do livro. E eu vou fazer um outro vídeo corrigindo essas questões, tá? E um deverzinho de casa.